É isso aí, galera, começando mais um programa Resenha do PH. E lembrando que é resenha com Z, né? Porque além daquele bate-papo bacana, sem início, sem meio, sem fim, né? Tem também aqui aquela parte de oração, vamos dizer assim, aquela parte catequética, né? Então por isso que é resenha com Z, porque é o bate-papo e a reza, a oração junto também, tá bom? Então para você que tá aí, bom dia, boa tarde, boa noite ou ótima madrugada, se de repente você tá assistindo a gente também aí na madrugada, ó, muito obrigado, tá, por você tá aí junto com a gente, a ter... Tava bonito, né? Tava mesmo. Poxa, tá top. E se você ainda não se inscreveu no canal da Cristomania, vai lá, se inscreva aí no canal do YouTube e clica no sininho, tá bom? Ativa aí, porque sempre que tiver um vídeo novo, qualquer material novo da Cristomania no YouTube, você vai receber em primeira mão, beleza? Então tá bom, o programa de hoje pra mim é mais que especial ainda. Tô aqui com a minha amiga, irmã de comunidade e mais um montão de coisa. Irmã da paróquia de Santa Luzia, Vânia Paula, e ela vai se apresentar para você, porque aí ela fala o nome todo, entendeu? Aqui eu não sou tão estilo Marília Gabriela que fala o nome todo, ficha. Aí deixa que ela se apresente para vocês. Vânia? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é curtinho, meu nome é Vânia Paula Ferreira. Me chamam de Vânia Paula porque eu fiz um trabalho de base para um marketing bem feito. Eu sou professora por profissão. Acho que eu sou artista na alma, porque eu sempre gostei de desenhar. E o Senhor me chamou para servir na música. A gente acha que é por acaso, mas por Deus não existe por acaso, né? Não existe. Existe né? missão e providência. Então, eu não tenho muito para falar sobre mim assim. Só sou professora, amo o que faço. Tem sim, assim como amo o que faço na casa de Deus, né? Que eu acho que é a principal. Eu acho que a professora é o que ele me deu para eu saber o que eu sou capaz de fazer assim no mundo, junto com outras pessoas. Mas eu acho que a missão de verdade é aquilo que eu faço na casa de Deus. Então nós vamos chegar nessa missão que você faz aí na casa de Deus, Vânia Paula. Nascida em Três Rios, Vânia Paula, que eu não sou, você sabe, eu sou intruso, né? Não sabia, não? Eu nunca recebi um título de cidadão triense. Eu tô chateado, mas eu não vou Vamos falar nada não. Eu vamos conheço os falar com as vereadores, mas eu não vou falar nada não. Entendeu? Falar Deixa com as quieto. pessoas aptas para te dar o título. Eu sou cidadã triense, sim, nascida e criada aqui. Vivi a minha vida... Zebense? Vila Zabelense? Como é que Eu ia fala? falar isso agora, nem sei o que é isso. Não, e o mais interessante assim, eu morei, né, nasci, não nasci lá, nasci no hospital, não era bolas. Em Três Rios. Em Três Rios. Mas eu morava ali perto do Campo do Triângulo ali. Conheço. Quando eu nasci, meus pais moravam Já fui atleta ali. A minha mãe hoje reside ali, porque meus pais não moram juntos, a minha Sim. mãe reside ali. E com um ano eu fui para onde eu moro até hoje, que é ali perto do vocacional, onde tem o pessoal diz um paredão, uma escadinha ali. E eu moro a minha vida inteira ali. Com aquela vista maravilhosa, Incrível. né? Incrível. Inclusive, da minha casa, a gente via a torre da paróquia, É? há uns anos atrás, mas um amigo nosso fez um prédio maneiro e a gente não consegue enxergar mais. Mas eu me lembro de criança ficar olhando lá de baixo, a igreja lá embaixo. Naquela época, tocava-se o sino antes da missa, né? A gente, 7 horas da manhã, eles badalavam para saber que a missa ia começar. Quando tinha a tarde, tocava também. E eu lembro desse som e de olhar, parar no portão da minha casa e olhar a igreja lá embaixo. Isso com quantos anos, mais ou menos? Você se lembra? Você fala assim... Nesse período aí, a gente 7. registrar, eu acredito que entre 5, 6 é quando começa mais ou menos o meu registro, né? Mas 7 horas da manhã? Acredito O sino que te sim. acordava ou você já estava acordado essa hora? Poxa, Paulinho, 7 horas da manhã, porque a difícil. missa das 7 horas da manhã, mano. Uma Criança de 5 anos já estava acordada essa hora. Acorda. Que Criança isso? acordava cedo. É? Tinha mais tempo para brincar, gente. Acordava mais cedo para brincar mais tempo. Ô, Vânia, na sua infância, eu dei uma sondada, você sabe, né? Aqui nós temos uma mega equipe. Quero saber quem foi que contou para ele da minha infância. E não só da infância, entendeu? Não, você vai falar assim, como é que você sabe disso? Fiquei sabendo que você era muito tímida. Na verdade, eu já ouvi um testemunho seu onde você dizia que você era muito tímida. Eu né? posso te fazer uma Porque hoje pergunta? você é uma coordenadora de um ministério, Sim. entre tantas outras coisas. E era uma menina tímida. Eu posso te perguntar Tinha uma boca coisa? e não falava. Você acha que eu não sou tímida? Vou te resenhar agora. Você acha que eu não sou tímida? Então, como eu também sou tímido,
esquece. Então eu acho que eu a compreendo, mas vamos explicar isso para eles. Não, mas eu explico. compreendo porque eu acho que nessa parte missão, né, e profissional a gente não consegue ser, né? Tem algo que nos impulsiona para isso, né? Isso faz parte do trabalho, né? Mas Olha só, eu sempre fui retraída, entende? Sempre tive meus amigos na escola. Eu lembro de... Se você vai procurar a história, a gente acha, né? Eu sempre, assim, tinha uma melhor amiga na minha sala. Hoje eu vejo que eu até me relacionava bem. Mas eu sempre fui trancadinha na minha. Eu não tinha uma expressão muito sorridente. Agora eu tô aqui, eu tô rindo, tô falando com você, mas conheço você. sim, Né? fica A mais gente à tem um vontade, né? convívio. Eu vou pegar o assunto com você pelo meio. A gente tem uma história, Sim. um assunto, né? Mas eu era muito na minha. Muito quieta, muito quieta. Depois que eu me ambientava, sim. Aí, conversa vai, fazia amizade e tal. Mas eu sempre me considerei, sempre me achei muito... Eu achava. Hoje eu consigo ver que não tanto. Sofri o tal do bullying por isso? Teve uma quietinha, não época sei que... o quê. Quietinha não, mas... bullying, eu acho que não Algum, teve não ninguém sei. nessa vida que nunca sofreu. Tem sempre uma pessoa de coração santo que acha alguma coisa que te incomoda, é abençoada, é um santo coração, que acha alguma coisa que te incomoda. Aliás, você não sabe que te incomoda, e essa pessoa localiza aquilo em você Mostra, e vai lá te futucar, te incomodar, te... Matheus Leite falando aqui, que sofre muito bullying Matheus, aqui. depois você conta para mim o que está Não sei, acontecendo. não sei Eu do que tô se numa trata, semana gente, de atividade sinceramente. física, posso Só resolver tem nós você. dois aqui, ele fala que sofre bullying. Então eu não Então, não sei. sei O quem de tá mim, não sei fazendo quem tá isso. fazendo. Deve ser rede social, sai um pouco disso. Porque fica sozinho na sala de cá, você na sala de lá. Ah, deve ser isso. Então, mas assim... te incomodava? Era algo que te incomodava ou não? Porque o bullying ou ser tímida? esse bullying, de repente, por ser tímida, ou... Não, o bullying que eu sofri não teve nada a ver com timidez. Foi uma outra coisa relacionada à minha raça. Na época. Isso aí uma outra pessoa que era morena me deu um apelido que ofendia tanto a mim quanto a quem, né, a quem Entendi. se referiu o dito apelido, que eu não vou dizer aqui. Mas isso, você vê como é que essas coisas marcam a gente. Eu lembro disso até hoje. Eu devia ter uns 10 Marca, né? anos e eu ainda me lembro. De outras coisas, não. No período da escola, eu lembro que lá para a 8ª série, todo mundo da sala tinha apelido. Né? Os meninos geralmente põem um apelido no outro de acordo ou como ele fala, alguma coisa relacionada ao físico. E Sim, tinha uma eu sei série disso. ou uma novela, não me lembro bem, aí eu tinha um apelido que era relacionado àquela série. Mas isso todo mundo na turma tinha, era uma turma que se dava bem. Aí é um outro nível, né? Uma outra situação. Outra maturidade também, né? 8 anos, né? Sim. Ô, Vânia, e você falou, né, que nasceu ali perto do Campo do Triângulo, né? Próximo ali do Campo do Triângulo, depois subiu para morar, né? Desde de um ano de idade. Isso foi na separação dos seus pais, é isso? Não, meus pais se separaram quando eu tinha 4 anos. De 3 para 4 anos. Então vocês só mudaram de residência. Mudamos de residência. E foram pra... acho que seu pai era o pipoqueiro mais famoso da cidade, é isso? Bom, isso diz você, mas que ele é bem conhecido Meu pai foi funcionário da Quem era, prefeitura. gente? Meu pai tá vivo, Paulinho. Não, mas esse ele não é pipoqueiro ainda. Não, quem era esse pipoqueiro? Meu pai não é pipoqueiro mais, não. Porque Ele se você já comi aposentou. pipoca com ele. Ah, deve. O meu pai ali na São Sebastião trabalhou muitos anos. Ele era funcionário público da prefeitura e complementava a renda com a pipoca. E aí ele ficava no portão em frente à prefeitura. Aquele portão que tem ali onde agora tem o lance das câmeras. Sim. Não tem aquele portão ali? A carrocinha dele ficava por ali. Por ali. E ele sempre ele diversificava os negócios. Então, era pipoca, Era um empreendedor, bola, né? empreendedor, Já. Isso aí. Bola, aqueles De balões de gás. que eu levava e era o pendurava único no que varal tinha dentro na do época. quarto. Era o único Então, que tinha comprei na com ele. época. Já E comprei. algodão doce também. É mesmo. Né? E aí, aqueles queijinhos, e a pipoca dele tinha torresmo, essas coisas todas. Mas trabalhou assim muito. Ele só parou de trabalhar porque o físico dele não permitiu mais. Ele passou muito mal. A gente quase perdeu. Ele nem percebeu isso na época. O açúcar dele pirou. E aí ele teve realmente que parar. Como é que é o nome dele, senhor Pedro? Meu pai chama Pedro. Não tô no Zap não, tá, gente? Aqui eu tô com informações aqui pra gente trocar ideia aqui. Sigiloso que ele vai contar para todo mundo. É o seu Pedro. E a mamãe é quem? Dona Cleusa? A minha mãe, eu não posso dizer que eu não tenho o quê? Uma Eu mãe acho que você e tem outra duas mãe. mães, Eu não tenho tem um duas negócio mães. assim? Duas mães. Uma é Aparecida, que é a que reside lá perto de onde eu nasci. Né? Lá eu tenho a minha mãe, mais 3 irmãos. E uma sobrinha.
E aqui comigo, onde eu moro, na verdade eu que moro com eles, não Aham. são eles que moram comigo, meu pai e minha mãe. Tem uma irmã também, que é a Mas Marisa. biológica, quem é? Aparecida? Não que isso faça Mãe muita biológica é diferença. Aparecida. Entendi. A outra mãe, que não deixa de ser biológica, é a Cleusa, sim. que é que você sempre vê comigo, que a gente tá mais junto. Que é a Cleusa. A Cleusa. A Cleusa é aquela que te liga 24 horas por dia. Exatamente, que fala assim, alô, É. onde você tá? Então tá, tchau. É só isso. Alô, onde você tá? Então tá, volta tchau. pra casa logo, que já é 10 horas da noite. Tchau. Até hoje. Até daqui a pouco. Eu liguei pra ela pra avisar que eu tava chegando aqui. Ô, dona Cleusa. Mãe é mãe e acabou. É mesmo, até hoje, qualquer hora. Isso não precisa ser, tipo assim, 10 horas. Isso pode ser meio-dia. Liga. Pode ser 10 da manhã, ela A liga. gente tem uma rotina. Não sei se a sua mãe é assim ainda, você sendo casado, a mãe do Matheus, assim, com Eu ele moro em sendo cima casado. da casa da minha mãe. Minha mãe até hoje. Então, minha mãe sua faz minha mãe te marmita, minha mãe grita. faz um monte de coisa. Então, pois é. É, a mãe do louvado Matheus chegou seja agora há Deus, pouco. Louvado seja Ela Deus deve estar pelas trazendo a mães. torta ali, cara. Então, louvado seja Deus pelas mães. Então, a gente tem uma rotina. Ela sabe os meus horários. Se eu desviar dos meus horários, ela se preocupa. Bateu, valeu. Ah, é? Onde você tá? Exatamente, ela liga. Graças a Deus. Que bom, né? Aproveitar que liga, é. Aproveitar que liga, né? Aproveitar que liga. É verdade. Ô, Vânia, tá beleza então. Já passamos, né, por isso daí, por essa parte, então, da infância, da timidez. Mas teve algum momento que você perdeu essa timidez? Foi, de repente, quando você fez o primeiro EAC? Ou não? Foi justamente na escola mesmo, de acordo que os anos foram passando, de repente com amigos mais maduros, né? Porque os amigos vão crescendo também, vão ficando um grupo, igual você falou, mais legal, né? De amizade. Sim. E com isso, você vai se soltando um pouco mais. Você tá me fazendo lembrar, assim. Vou tentando me lembrar, né? Eu fui formando um grupo de amigos. Algumas pessoas, elas estudaram comigo da infância até o ensino médio. Isso é muito legal. Isso é muito bom. Não sei se tem isso, é muito mesmo bom. Esse grupo que não chegou da infância até o ensino médio, ele pegou ali pelo menos a quinta, oitava, até a gente concluir. Eu fiz o curso de formação de professores. Eu sou do tempo que a gente ainda tinha nem Mas lembro tinha mais formação se de tem. professores no vocacional? No vocacional. Eu estudei lá a minha vida inteira, Sim. Tirando o pré-escolar, que lá não tinha, e concluí o que seria o correspondente hoje ao ensino médio. Foi a formação de professores. Naquela época era profissionalizante. Então, eu saí de lá apta para o mercado de trabalho. E esse grupo a gente pegou, acho que da sétima série, quinta série, foi fechando, né? As pessoas vão mudando e tal. E a gente concluiu junto. E aí a gente vai crescendo, vai melhorando. Na verdade, eu acredito que uma parte é desse crescimento que você acabou de me perguntar, do grupo que cresce. O curso de formação de professores, porque o Matheus falava antes da gente começar aqui que ele é tímido. Eu vou ser professora e tenho que falar com mais de 30 pessoas, às vezes. Uhum. São os alunos. São crianças que você tem que cativar a atenção deles, né? Então, eu lembro que os primeiros estágios, quando eu entrava para dar o estágio, a gente ficava no fundo da sala, até com medo de olhar para o lado, com medo da professora, sem saber como lidar com as crianças. Então, Deus vai conduzindo a gente para onde ele quer. Mas você quis isso, você quis ser professora, tipo assim, eu tenho que ser alguma coisa, na sociedade não tinha faculdade ainda, Verdade. Eu tenho que ser alguma coisa, então tem um curso profissionalizante de elétrica, não, de economia e contabilidade, né? Era mecânica no vocacional, era mecânica e de professora. E magistério. Fala, mecânica eu não entendo de carro. E vou... Não dá para ver sangue, não vai rolar. Não vai rolar. Mecânica eu vou me cortar, ficar ruim. Eu queria ir para outra escola, meu pai não tinha condição de pagar, era mais para acompanhar os amigos, na verdade. Ah, tá. Que iam para outra escola e eu queria ir também. Também não era a minha realidade. Aí eu fiquei no magistério. Eu achei, na época, que era porque não tinha opção. Eu acho que era a opção que eu tinha, mas no sentido assim, no decorrer do curso, e hoje eu vejo que era a minha escolha, que seria a minha escolha. O magistério te escolheu, na verdade, né? Não foi você que escolheu ele. E para mim foi muito bom, assim, de aprender muita coisa, me soltar. Você perguntou da timidez, a primeira pergunta Tem umas foi técnicas ali já. Que ensinam. Técnica que ensina nada, de pelo menos você ensinava vai não. estudando. Vai lá fazer seu estágio e aprende. Não, mas porque no estágio realmente tem que ficar na sua, né? Ver como que a professora faz. O curso, ele tem uma disciplina que se chama didática. A didática é como você ensina, né? Porque ensinar é como você ensinar. Então, como você ensinar português, matemática, você tem isso. Questão de correção de caderno, toda essa área específica do curso. Então, a gente aprende algumas coisas. Uma coisa é, como é que está lá no Facebook? Expectativa, realidade. Então, você chega no momento que você vê que você vai adaptar a que você tem de expectativa, que é a técnica, à prática naquele momento. Então, eu acho que eu cresci muito nesses estágios aí.
E eu também comecei a trabalhar muito nova. Assim, não sei se você vai passar por essa pergunta. Dando aula? Dando aula. Eu trabalho na mesma 15 coisa, anos? meu filho. Foi o meu único emprego. Não, mas às vezes podia ser, com 18 anos eu consegui minha primeira matrícula. Com 18. Como é Com que quem te 18. contou? 18, não, 19. Quem te contou? 19. Então, mas aí Eu terminei os 18 terminou os 18. e fiz a prova e passei pro concurso aos 19 anos, eu comecei a trabalhar. Tá, e nesse meio tempo você já tinha feito EAC na sua vida? Eu fiz EAC, eu sou do primeiro EAC, vale colocar aqui, gravar isso aí, Matheus, que é muito importante. Primeiro EAC, EAC gente, Marco uma honra, Zero, grave isso EAC aí, Marco tá bom? Zero, Trouxemos a pessoa a que fez o primeiro EAC experiência. aqui na Cristomaria. Você tá pensando o quê? Nossa produção aqui é A forte, gente nossa equipe vai atrás, nossa equipe busca, a E gente traz traz. a gente na orelha. Entendeu? Né? EAC é a experiência. A gente fez eu fiz o primeiro EAC e, assim, antes disso, na paróquia, tinha acontecido um encontro de jovens. Olha o salto que eu dei. Eu fiz esse encontro, já tinha vontade de participar. Acho que Você Deus já me ia chamava. antes, missa, essas coisas? Sempre Sempre foi. fui. Desde pequena eu vou à missa ali. Ah, então tá. Eu lembro de... A gente... Frei Valtenci. Não, Primeiro sou ali. anterior. Não sou da fundação, não. Pode parar, não sou, não. Ué, se for que é anterior ao Frei Eu Valtenci... sou paroquiana de raiz, não sou Nutella, não. Mas, gente, agora você foi mal, você mandou mal, você foi fundo. Eu sou Você da falou. época que lá na paróquia tinha um padre que era polonês, não era paróquia, era capela ainda, né? Aham. Hoje não se usa mais esse termo. E eu lembro dele, eu era pequena, deve ser 5, 6 anos, 5 anos, e ele era polonês, ele falava enrolado. Aí, depois dele, veio um outro padre, que eu acho que foi o padre João, que foi o que construiu aquela casa paroquial, e ele era muito branco, ele também não era brasileiro, não, acho. Devia ser, não. Mas se não era descendente de alguma outra etnia, muito branco, muito rosado. Ele falava, quando empolgava, ficava todo rosa. E depois eu falei, Valtenci. Nesse meio tempo. Você que tá se aprofundando nisso tudo aí, Tá, então eu vou sair daqui Eu onde que eu só- estava. eu... Onde eu estava? Eu não estava no fui. EAC. Então vamos pular isso Isso, tudo. que aí teve um Eu encontro comecei de a minha jovem vida antes. na paróquia, né? Quando eu fiz o EAC. E aí eu fiz o EAC. E da minha turma da escola, eu acho que ninguém fez. Eu que Ninguém fiz. fez. Eu acho que ninguém fez. Então, e você ainda era tímida? Sim. Se considerar? Então, Tinha o meu grupo, era absoluto com o meu grupo, eu já estava, acho que no 3º ano já do magistério, já estava um pouquinho melhor. tá, e como que é fazer o EAC só você, sem nenhuma pessoa daquela não. galera e Da você minha, sendo da tímida? minha galera de escola, não, De escola. mas vale dizer, Mas tinha gente da comunidade aconteceram que você algumas conhecia. coisas simultaneamente, isso aqui vai longe. Tinha o IPT que a gente fazia, tinha uma turma. Fiz também. A IPT. minha vizinha fazia. Inglês E a para minha vizinha é amiga de anos. E o pessoal da família dela era engajado no SCC, no Encontro de Casais. Eles tinham 14 anos e tal. E eu fui no EAC do círculo mais velho, que eram 18 anos, na época. E aí, eu já tinha feito esse primeiro encontro, que era o que eu estava contando. Fui para lá parar dos padres. E eu fiz esse primeiro encontro e eu não consegui perseverar. Nesse primeiro encontro que eu fiz, foi um primeiro encontro jovem que o Frei, na época, tinha chegado de novo, promoveu. Foi uma semana de encontros para culminar e ter um pós. E eu não conseguia esse pós. Eu tinha vontade de ir, mas eu era muito tímida e eu não conseguia ir. Não tinha ninguém que você conhecia, que era da comunidade? Algumas pessoas que via de vista, mas não entabalava muita conversa, não. E aí, logo depois, ele fez essa chamada para o EAC. Eu consegui a ficha, me inscrevi. Ele era para ter sido em junho, aconteceu algum problema que eu não me lembro qual. E a gente que vai fazer não fica sabendo de problema mesmo. Ele foi adiado para agosto. Agora, 18 e 19 de agosto, a gente comemora o aniversário. Sim. Acho que o EAC vai fazer 30 anos. Vai fazer 30 anos. E lá vamos nós. Tamo aí. E aí teve encontro. Eu não fui sem conhecer ninguém, porque eu fui com algumas pessoas que eu já tinha contato, essa vizinha que eu te falei, que era uma amiga, assim, a gente brincava junto ali na rua e tal. Só que eu não fiquei junto com ela. Você vai para o encontro todo bobo com seu amigo, querendo que você vai ficar com ele. Não fiquei com ela. Fiquei com um grupo de pessoas que eu conhecia, algumas de vista, porque o bairro não é um bairro grande, mas a gente não eram muitas pessoas no bairro. Então a gente via as pessoas na rua, tinha 2 escolas centrais, a gente se via na escola, conhecia de vista. Então, eu fiquei com essas pessoas nesse círculo. Mas a maioria dos meus amigos foi de outros círculos. É interessante isso também. Mas o primeiro EAC, assim, ele me ajudou muito. Eu criei um vínculo de amizade ali fantástico. Amigos que eu tenho até hoje. Sim. Entendeu? Então, foi fantástico. Você me perguntou se o EAC me ajudou. Foram 2 coisas. O curso que eu fiz, que me obrigava a fazer isso. Mas eu acho que questão de relacionamento, de proximidade, foi sim.
sem ficar vendendo peixe que vem fazer porque é legal. Agora vem fazer porque é legal. Mas ali, então, nessa experiência do EAC, porque você falou que já ia na missa, né? Eu Sim. sempre fui na missa, mas naquela experiência do EAC, teve alguma coisa que bateu mais forte? Você falou assim, pô, eu quero isso pra mim, eu quero ficar aqui, eu quero fazer aquilo dali que fizeram pra mim, eu quero pregar, eu quero estar lá na frente tocando, eu quero estar inserido nessa equipe que fez isso aqui acontecer pra mim, eu quero fazer acontecer pra outras pessoas. Eu acho que essa coisa de retribuir, isso fica no coração de qualquer um que faz. Eu lembro que quando a gente encerrou o encontro, eles deram o mesmo aviso. Isso vale no quebra-sigilo que a gente deu nesse encontro que teve agora. Por favor, não batam palmas, vão ser muitas pessoas. Vocês vão se cansar. Ninguém obedeceu. Ficamos lá. E não acabava. E aí, quando você viu todo mundo que tinha se empenhado para que você vivesse aquela experiência, que é uma experiência incrível, porque aí você fica lá, nossa, eu quero fazer parte disso. Mas o desejo, Paulinho, eu acho que o compromisso, eu fiz o compromisso antes, sem perceber. Eu te contei do primeiro encontro que eu fiz antes do EAC, que eu não consegui perseverar nele, que eu fiquei com culpa porque não fui, mas não tive força para transpor essa culpa aí lá. Eu falei, quando eu fiz o EAC, quando eu me entreguei a ficha, isso eu lembro direitinho, que eu falei assim, esse aqui eu não vou deixar, eu vou até o final. Fez compromisso com você mesmo. Falei e entreguei. Então, depois disso, e o encontro foi tão apaixonante, porque assim, a experiência de Deus na vida da gente, cada um sente de um jeito. Tem gente que chora muito, tem gente que fica arrepiado, tem gente que se sente envolvido, tem gente que fica apaixonado, né? Como a parábola do semeador, cai em cada coração, cada um recebe de um jeito. E eu vivi a experiência do EAC e saí de lá, aí vou parar lá na minha sala de aula do curso que eu fazia. Eu cheguei na segunda-feira, assim, numa alegria que eu não tinha percebido que eu estava assim. Entenda isso. O Matheus está me entrevistando, vou olhar para você. Eu não tinha percebido que eu estava feliz desse jeito. Que eu estava feliz, na verdade, não tinha percebido isso. E aí eu cheguei na sala, uma amiga minha falou assim, mamãe, o que aconteceu com você? Tá feliz pra caramba? Tá reluzente. Acredito que sim, que a gente não vê. E aí eu falei assim, eu não lembro a resposta, alguma coisa relacionada a Jesus, ou que eu tive uma alegria, uma experiência diferente. E fiquei com aquilo. E as reuniões de domingo eram muito legais. A gente ia para encontrar com o outro. A gente estava encontrando a Cristo sem perceber. Você entende? E as reuniões eram muito legais. A gente tinha gosto de sair de casa. Cara, o sol quente. Não tem árvore nessa terra. 3 horas a gente estava tomando banho. 4 horas a gente estava pronto. 4:01 a gente tinha chegado na igreja. Para reunião. E ali a gente ficava para a missa. Quem disse que a gente entrava lá? A gente ficava batendo papo do lado de fora. Ficava na porta, a missa acontecendo lá dentro, na porta cantando músicas de louvor. Às vezes a gente ficava... Aí brigaram com a gente que a gente estava perturbando. Nós fomos para a praça do lado para conversar sobre as coisas de Deus. Olha como a gente novo, a gente não percebe, né? Conversando sobre as coisas de Deus em vez de participar da missa. Mas ficávamos ali numa conversa muito sadia. Quem dera que a juventude hoje ficasse fora da igreja, porque não quer entrar, mas ficassem conversando sobre Deus, ficava esperando sobre as pessoas Jesus. Que estavam na missa para participar, para poder partilhar e conversar mais um pouco depois. Mas muito sadio. Eu acho que nessa época eu ia à missa no sábado para poder curtir o EAC e depois ficar papeando no domingo. Entendi. Entendeu? Eu não deixava de ir, não. Mas eu lembro que no domingo à noite a vergonha era essa. A gente ficava papeando do lado de fora. As pessoas acham que eu fundei o Estrela da Manhã. Não estou levando crédito por nada, não fundei nada. Mentira quem falou, não foi não.